Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar sequência à leitura de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. E agora vamos entrar num capítulo mais curto, também importante, chamado O Cuidado Moderno com as Vítimas. Esse é um capítulo que ele é escrito com alguns paradoxos. Ele não é um capítulo muito fácil de ler, né? Então eu já gravei alguns vídeos, eu não consegui ainda, acho que fazer a leitura desse capítulo ficar bem fluida, né? Mas vamos tentar novamente. Então, nesse capítulo aqui, o Girard ele vai retomar a imagem de um anjo que é comum de ser encontrada em algumas igrejas, né? Perdão. Que é a imagem de um anjo segurando uma balança, em que ele vai pesar as almas. E aí ele usa essa imagem para falar sobre a gente pesar as vítimas, né? Ou seja, sobre a gente ter atenção com as vítimas, né? Então ele começa esse parágrafo falando sobre isso. No tímpano de certas catedrais figura um enorme anjo munido de uma balança. Ele pesa as almas para a eternidade. E aí ele diz o seguinte: se a arte não tivesse renunciado em nossos dias a expressar as ideias que conduzem o mundo, ela rejuvenesceria essa antiga pesagem das almas e seria uma pesagem das vítimas, que esculpiríamos no frontão de nossos parlamentos, de nossas universidades, de nossos palácios da justiça, de nossas editoras, de nossas estações de televisão. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim: a gente tem nas igrejas uma imagem de um anjo segurando uma balança, pesando as almas. E aí ele fala que se a arte, pelo meu entendimento, né, fosse mais atenta a como a violência humana funciona, como as comunidades se organizam em torno de uma vítima, né? Que elas vão culpar e expulsar do grupo, achando que isso iria extinguir as rivalidades internas, né? Então, se a arte se voltasse para isso, né? Se a arte não tivesse renunciado em nossos dias a expressar as ideias que conduzem o mundo, então como se a arte tivesse renunciado a falar do ciclo mimético, né? E aí ela poderia atualizar a imagem desse anjo segurando a balança, só que colocando um anjo pesando as vítimas, ou seja, o que é importante, né? Que a nossa consciência possa se atentar, possa se dirigir para essas vítimas. E aí ele fala, né? Ele traz essa imagem muito interessante de que esse anjo pesando as vítimas, né? Ou seja, essa imagem, né? Esse monumento em favor das vítimas e dessa atenção tanto à inocência da vítima quanto à inconsciência dos perseguidores que acusam essa vítima, que perseguem essa vítima, que expulsam ou sacrificam, né, simbolicamente ou não, essa vítima, né, matam essa vítima. Se existisse essa consciência maior sobre como tudo isso funciona, essa consciência inscrita num monumento poderia estar nos lugares importantes da sociedade, né? Nas instituições importantes, que são parlamentos, universidades, palácios da justiça e editoras. Então, o que acontece? Ele está falando que é importante que nos parlamentos, né, ou seja, na hora da gente constituir as leis e votar as mudanças sociais e estabelecer representantes, né, sociais, a gente precisa dessa consciência da inocência da vítima e da inconsciência perseguidora. Na hora da gente criar as nossas universidades, a gente precisa dessa consciência também na universidade, né? Na produção e veiculação, circulação dos conhecimentos. Também nos palácios da justiça, né? Nas questões das legislações, das leis. E nas editoras, né? Que são a produção, o lugar de produção aí do conhecimento.
Então, veja que assim, ele já disse, né, nos capítulos anteriores, a gente já discutiu isso, que existe uma progressão histórica dessa consciência da inocência da vítima e da inconsciência dos perseguidores que expulsam essa vítima, matam essa vítima, sacrificam essa vítima e tal. Então, ele vai mostrando, né, que nos mitos essa consciência não existia, mas que a Bíblia hebraica já sugere essa consciência e os evangelhos iluminam bastante essa consciência da inocência da vítima, principalmente através do episódio da crucificação de Jesus, né? Então a paixão de Cristo é o momento exemplar da inconsciência dos perseguidores, porque se a gente como ser humano foi capaz de torturar e condenar o Filho de Deus, que não tinha pecado, isso mostra que a gente não tem critério nenhum na seleção dessas vítimas e que o problema está mais na multidão. Aliás, está muito mais na multidão, está exclusivamente na multidão e muito menos na vítima, que é inocente. Ele vai discutir como é que alguns teóricos gregos têm uma intuição muito interessante quando eles falam do ardil da cruz, né? Ele vai discutir o triunfo da cruz, né? Como esse episódio que é emblemático da inocência da vítima. E aí ele vai discutir que alguns teóricos gregos, há muito tempo atrás, né, eles intuíram que o diabo tinha caído num ardil, como se fosse numa armadilha, nesse episódio da Paixão de Cristo. Só que aí ele explica que não é uma questão de ardil no sentido malicioso, mas é a questão que o próprio diabo não conseguiria conceber que Deus fosse tão misericordioso com a gente, né? Porque afinal ele vem aqui, né, na verdade, ele manda seu filho sofrer essa violência que a gente estava perpetuando contra nossos irmãos. Perdão. Então, é como se Deus tivesse visto a humanidade se degradando, né, durante muitos milênios, durante muitos séculos, e aí uma hora ele falou assim, não, agora eu vou mostrar para eles que isso é errado. Eu vou dar recursos para eles terem referência e se vigiarem, né, nessa questão. Então, aí, lembrei que eu ia falar. Ele vai mostrando que, assim, por exemplo, os ritos de passagem, né, que é quando você, por exemplo, você tem uma criança ali que ela vai virar adulto, né, que ela vai virar um homem na tribo. Então ela passa por um rito de passagem que ela tem que colocar a mão no formigueiro, por exemplo. Ele vai explicando como que isso vai evoluindo e como que nesses rituais a violência vai sendo atenuada. E a prova disso é que, inclusive, no cristianismo você tinha sacrifício de pombinhas, né, de animais, e que isso foi também sendo retirado, né? E no caso dos ritos de passagem, ele fala que eles foram também se atenuando, e aí sendo criadas outras regras para amadurecer essas crianças dentro da comunidade. E aí no final a gente tem as escolas, né? Ou seja, ele mostra que todas as instituições elas passaram por essa atenuação da violência. A gente até pouco tempo atrás tinha palmatória, né? O professor podia pegar uma tábua de madeira e bater na mão de uma criança. Hoje a gente tem os direitos humanos, os direitos das crianças. Então, os direitos de uma série de populações que a gente enxerga como marginais, como excluídos de um grupo maior, né? E ele vai discutir como tudo isso é complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita atenção aos direitos das vítimas, a gente tem muitas mortes ainda de inocentes,
né, na atualidade. Então é difícil esse capítulo. Pessoalmente, assim, eu falei, nossa, é um capítulo curto, né? Eu já tinha lido esse livro, mas aí eu fui ler de novo. Nossa, um capítulo curto, vai ser fácil. Não é fácil, esse não é um capítulo fácil. Porque ele é um capítulo cheio de paradoxos. E para o Jihai mostrando que essa atenção com as vítimas é o cerne, né? É o centro do funcionamento social, né? E de um bom funcionamento social e individual e interindividual, né? Então, para ele, tudo é entre indivíduos, né? Então, não tem nem nada individual, porque se a gente tem modelo, a gente está fazendo as coisas muito em função de referências externas também. Mas, de qualquer forma, esse livro todo é sobre a inocência da vítima, né? E toda a discussão dele, no final, é sobre isso. E por que é fácil entender o Jihad? É fácil porque todo mundo já foi injustiçado. E aí, num segundo momento, é fácil porque a gente percebe que a gente também já esteve do lado dos perseguidores. Já injustiçou alguém, já se uniu a um coletivo e culpou uma outra pessoa por uma crise que não era culpa só dela. E aí, conforme a gente vai pegando a teoria mimética para fazer uma revisão moral, uma revisão ética, uma revisão psicológica da nossa existência, da nossa atuação no mundo, se tudo der certo, brincando, mas falando sério, se essa revisão for sendo bem sucedida, a gente vai cada vez mais perceber o quanto a gente rivaliza com as pessoas, né? Com os nossos pais e mães, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos mestres espirituais, com os nossos professores, com os nossos... que mais? Com essas pessoas próximas, né? Com os nossos namorados, maridos, esposas, com artistas e filósofos que a gente admira, a gente rivaliza, né? Ou seja, a gente está sempre alimentando e nutrindo. Nossa, hoje eu tô que tô, né? Eu tomo água, eu coço o olho. A gente está sempre alimentando e nutrindo uma certa rivalidade que tenta colocar a gente num estado de superioridade, né? Então a gente analisa conflitos que a gente tem, por exemplo, com nossos amigos, com os nossos namorados, etc., com os nossos professores, chefes, o que seja, e a gente sempre quer trazer uma versão para esse conflito que é uma versão em que nós somos as vítimas imaculadas. E a culpa, né, o erro, está sempre no outro. E aí a gente culpa o país, a gente culpa a situação econômica, a gente culpa o tempo histórico, a gente culpa o Mercúrio retrógrado, a gente culpa os nossos pais. Então, conforme você vai se aprofundando, né, nessa teoria, fica cada vez mais difícil você ficar fazendo isso. Você faz, mas aí depois você fala, oops, I did it again. Você fala, pô, fiz de novo, né? Ou seja, de novo eu tô caindo na construção vaidosa, orgulhosa e pecaminosa de uma narrativa em que eu sou santo e não tenho culpa nenhuma e a culpa está fora, né? Sendo que o conhecimento desse funcionamento da violência e da rivalidade humana, ele faz com que, na verdade, a gente tenha, como disse tão bem o James Ellison, né, uma alegria de se reconhecer errado, the joy of being wrong, né? A alegria de descobrir-se equivocado. Porque quando você percebe que não adianta culpar os seus pais e que o melhor é você fazer uma boa terapia e se responsabilizar pelos seus atos, você tem uma grande alegria, né? Quando você entende que não adianta você ficar culpando seu marido ou sua esposa, ou sei lá, seus afetos, né?
seus pares, aí, seus companheiros amorosos, por tudo que acontece, você relaxa seu coração e entende que essa autorresponsabilidade, ela é muito sadia, né? Ela é muito saudável e ela acalma o coração de uma constante e orgulhosa produção de rancores, né? Eu retomo agora, né, a lembrança que eu tive de ter entrado aqui numa loja de departamento e visto uma camiseta escrito ranço. Que engraçado. Porque assim, ranço, né, é uma gíria, mas assim, no sentido de ter raiva, né, ter ressentimento e rancor de alguém, é totalmente o oposto do cristianismo e da teoria mimética, né? Que é você justamente aproveitar esse ranço, esse rancor e falar: o que nesse ranço é meu, né? Então existe toda uma beleza, na verdade, um conhecimento antropológico, pedagógico, psicológico nessas narrativas de textos bíblicos, que é produzir exemplos, né? Salmos, histórias, parábolas, produzir exemplos e mais exemplos e mais exemplos, porque são muitos exemplos de comportamentos que têm essa quebra de uma perspectiva autorreferente, egoísta, vaidosa e orgulhosa, e que ao serem, conforme os discípulos e as pessoas, né, que encontram Jesus vão sendo quebradas nesse movimento doentio de sempre jogar a culpa no outro, elas vão o quê? Elas vão se elevando. E aí a gente tem vários exemplos de como isso é difícil e de como isso é desafiador para os discípulos, né? Então, um dos exemplos que a gente assiste naquela série The Chosen é quando dois discípulos, incitados acho que é pela mãe de um deles, eles vão lá para Jesus e falam: Jesus, a gente quer sentar à direita e à esquerda, né, de você no céu. E Jesus fica indignado com a ignorância deles, né? Tipo assim, galera, então vocês estão prontos aí, né? Assim, eu pensando o que Jesus poderia ter falado, mas não falou. Ele, claro que falou palavras muito de sabedoria, muito mais bonitas que isso. Mas assim, galera, vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Por vaidade, vocês estão achando que vocês vão lá ser os primeiros da lista, os discípulos mais queridos e importantes. Sendo que essa glória que vocês querem, ela pede um sacrifício até da sua própria vida, né? E quem vai poder sentar à direita de Deus Pai no céu, entendeu? Você tem que ser bom, hein? Você tem que ser bem treinadinho na vida espiritual. Então eles estavam querendo um título sem entender o mérito daquilo, de onde vem aquilo, né? E muitas vezes o que acontece com a gente olha outras pessoas e fala assim às vezes, né? Essa pessoa não merece o cargo que tem. Conseguiu isso porque deu para alguém. Muitas vezes a gente não percebe que essa nossa inveja, esse nosso ressentimento, esse nosso rancor e essa nossa projeção negativa que a gente tem contra pessoas mais bem-sucedidas, pessoas espiritualmente bem treinadas, pessoas ricas, né? Então a gente tá sempre projetando muita negatividade em cima dos outros e querendo achar que a gente não tem essa mácula, né? Que a gente não tem pecado. Vamos lá. É muito engraçado, porque assim, quando a gente faz, né, organiza eventos, a gente organizava, participei de alguns eventos sobre a teoria mimética, é muito interessante o efeito que a divulgação da teoria mimética tem na plateia. Eu já observei isso, é muito interessante. Que a plateia mesma vai suavizando, sabe?
até as perguntas da plateia começam mais provocativas e terminam menos provocativas, né? Porque essa é a beleza de você ter acesso a um conhecimento que vai te dar paz no coração. Você para de rivalizar, inclusive, com a pessoa que está divulgando esse conhecimento, porque você começa a entender que aquele conhecimento está te trazendo um bem, que é, entre outros bens, você deixar de rivalizar com a pessoa que está te trazendo esse bem. Depois eu quero contar uma história. História da ovelha desgarrada. Deixa eu ver se eu nem lembro se eu já contei, porque eu gravei esse vídeo tantas vezes. Nossa, hoje tá difícil, gente. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. É porque eu tô tendo obras, né, perto da minha casa, de um lado e do outro. Então eu tô quase enlouquecendo. E aí eu tenho claustrofobia. E eu me fechei aqui dentro pra eu poder gravar. Então eu tô... Tá um desafio. Mas é sempre um desafio, né? Vocês já me viram com leque no calor. Um dia eu conto melhor a minha vida. Vamos lá. Então, assim, no tímpano de certas catedrais figura um enorme anjo munido de uma balança. Ele pesa as almas para a eternidade. Se a arte não tivesse renunciado em nossos dias a expressar as ideias que conduzem o mundo, ela rejuvenesceria essa antiga pesagem das almas e seria uma pesagem das vítimas que esculpiríamos no frontão de nossos parlamentos, de nossas universidades, de nossos palácios da justiça, de nossas editoras, de nossas estações de televisão. Nossa sociedade é mais preocupada com as vítimas do que nunca. Aí ele começa a falar, mas nossas, né? Olha só, nossa sociedade é muito preocupada com as vítimas. Porque esse é o maior momento de consciência sobre a inocência da vítima da história. Porque quanto mais caminha, mais tem consciência da vítima, né? Há tempos atrás eu não estava aqui gravando vídeo sobre René Girard, e agora eu tô. Então, assim, essa consciência, ela vai crescendo, né? Há pouco tempo atrás, pessoas matavam pombinhos, sacrificavam animais, né? Tinha sangue, né? Nos templos, depois foi proibido, e assim vai, né? Entendeu? Então, assim, uma progressão, né? E então ele fala, nossa sociedade é mais preocupada com as vítimas do que nunca. Mesmo que tudo isso não passe de uma vasta encenação, o fenômeno não tem precedente. Então aqui ele tá fazendo uma provocação. Ele fala assim, bom, a nossa sociedade é muito preocupada com as vítimas, mas isso é uma encenação, ou seja, apesar de ser preocupada com as vítimas, essa sociedade continua sendo um lugar onde muitas vítimas inocentes estão morrendo, né? Então, nossa sociedade é mais preocupada com as vítimas do que nunca. Mesmo que tudo isso não passe de uma vasta encenação, o fenômeno não tem precedente. Nenhum período histórico, nenhuma sociedade conhecida por nós nunca falou das vítimas como nós falamos. Percebem-se no passado recente os prenúncios da atitude contemporânea. Mas novos recordes são batidos todos os dias. Somos todos atores e testemunhas de uma grande estreia antropológica. Examinem os testemunhos antigos, pesquisem por toda parte, vasculhem os recantos do planeta e vocês não encontrarão nada em lugar algum que se assemelhe, mesmo de longe, à preocupação moderna com as vítimas. Então hoje a gente tem muitos grupos que são protegidos, né? Digamos assim, existem leis e atenção para muitos grupos que destoam do status quo. Nem a China dos mandarins, nem o Japão dos samurais, nem a Índia, nem as sociedades pré-colombianas, nem a Grécia, nem a Roma da República ou do Império se preocupavam com as incontáveis vítimas que sacrificavam a seus deuses, a honra da pátria, a ambição dos conquistadores, pequenos ou grandes. Então hoje a gente tem muito mais consciência, né, desses processos de mecanismo vitimário. Um extraterrestre que escutasse nossas palavras sem nada conhecer da história humana imaginaria, sem dúvida, que teria existido em algum lugar dos séculos passados pelo menos uma sociedade muito superior à nossa no que se refere à compaixão.
tão atenta aos sofrimentos dos infelizes que teria deixado uma lembrança imperecível entre os homens. Ele é muito provocador, né? E que nós tomamos essa sociedade superior como uma estrela fixa em torno da qual giram nossas obsessões a respeito das vítimas. Ele está falando assim, se um ET chegasse aqui e achasse assim, nossa, esse pessoal preocupa tanto com as vítimas, deve ter acontecido que no passado tinha uma sociedade cheia de compaixão e agora eles estão reproduzindo esses valores dessa sociedade antiga, né? Apenas a nostalgia de uma sociedade assim permitiria compreender nossa severidade em relação a nós mesmos, as amargas censuras que nos dirigimos. É claro que essa sociedade ideal nunca existiu. Já no século XVIII, quando Voltaire compôs seu Cândido, ele procurou uma sociedade ideal dessa, né, que cheia de compaixão e tarará, e nada encontrou que fosse superior ao mundo em que vivia. Assim, Voltaire precisou inventar sua sociedade ideal do nada. Para condenarmos a nós mesmos, o mundo, do modo que ele está, não fornece nada de satisfatório. Isso não nos impede de repetir a grandes brados contra o universo contemporâneo acusações que sabemos ser pertinentemente falsas. Escutamos com frequência dizer que nunca houve sociedade mais indiferente aos pobres do que a nossa. Mas como isso seria verdade se a ideia de justiça social, aliás, tão imperfeitamente realizada, não se encontra em nenhum outro lugar? Ela é uma invenção muito recente. Também não, é um capítulo pancada, cheio de paradoxos, né? Se falo assim, não é para eximir nosso mundo de qualquer culpa. Compartilho a convicção de meus contemporâneos a respeito de sua culpabilidade, mas tento descobrir o lugar, o ponto de vista a partir do qual nós nos condenamos. Porque ele fala assim, né? Tudo bem, tá certo que tem muita gente, quer ver? Que a nossa sociedade é indiferente aos pobres em alguma instância, né? Porque tem muita gente miserável morrendo e tudo. Mas ele quer analisar o ponto de vista dessa acusação. Já que é uma sociedade que também se preocupa muito com as vítimas, né? É tudo bem complexo, né? É bem contraditório. Penso que temos excelentes razões de nos sentirmos culpados, porém não são nunca aquelas razões que mencionamos. Para justificar as maldições que nos dirigimos, não basta constatar que somos mais ricos e mais bem equipados do que todo o universo antes de nós. Agora ele vai desmontar esse argumento de que assim, nossa, a gente é muito rico, como é que a gente pode não ligar para os pobres, né? Mesmo nas sociedades mais miseráveis, não faltavam ricos e poderosos, e eles demonstravam em relação às vítimas que os rodeavam a mais completa indiferença. Então ele fala assim, não, tem muita sociedade que é miserável, tem ricos, e os ricos não estão nem aí com os miseráveis. Nosso mundo deve estar sob o impacto de uma injunção que se dirige apenas a ele. As gerações imediatamente precedentes à nossa já ouviam o mesmo apelo, porém de modo menos ensurdecedor. Quanto mais recuamos no tempo, mais se enfraquece o apelo. Tudo sugere que no futuro irá se reforçar ainda mais. Como não podemos mais fingir que não estamos escutando nada, então condenamos nossas insuficiências, mas não sabemos em nome do que. Fingimos acreditar que todo mundo sempre escutou aquilo que nos interpela, mas na realidade somos os únicos a escutá-lo. Comparadas com os meios de que dispomos, é verdade que nossas obras são ridículas e nossas falhas terríveis. Temos boas razões para nos culpar, mas de onde elas vêm? Os universos que nos precedem compartilhavam tão pouco nossa preocupação que não se censuravam, nem mesmo por sua própria indiferença. Então, muitas sociedades antes dessa sociedade moderna, contemporânea, não se questionavam em relação a sacrificar criança, estrangeiro, escravo, prisioneiro de guerra, pessoas defeituosas, etc. Né? Defeituosas assim, né? Entre aspas também. Mendigos, né? Todos os marginais, né? Os excluídos. Então, muitas sociedades antes de nós não tinham problema, elas iam sacrificando. Se interrogamos nossos historiadores, eles invocaram o humanismo.
e outras ideias semelhantes, o que lhes permitirá jamais mencionar a religião. E nunca dizer nada sobre o papel que o cristianismo, considerado nulo e inexistente, não pode deixar de desempenhar nessa história. Então aqui ele está falando assim, olha, se a gente se preocupa muito com as vítimas nos dias atuais, a gente deve bastante dessa preocupação com as vítimas à religião cristã. Cristianismo. Esse livro faz uma apologia ao cristianismo, à importância do cristianismo, né, gente? Então também sem esconder sem esconder o sol com a peneira. É verdade que na França o humanismo desenvolveu-se contra o cristianismo do antigo regime, acusado de cumplicidade com os poderosos, aliás, com toda razão. De país a outro, as peripécias locais mudam, mas não podem dissimular a origem de nossa preocupação moderna com as vítimas muito claramente cristã. O humanismo e o humanitarismo desenvolveram-se em terra cristã. Então, até o humanismo, né, e o humanitarismo também devem aos evangelhos, né, ao texto bíblico e tal, ao cristianismo. Até aí ninguém precisava ter ranço da igreja, né? Tô recebendo mensagens aqui, não vou me distrair. Essa é uma das coisas que Nietzsche, contra a hipocrisia de seu tempo, que já é a mesma coisa que a nossa, mas não tão monumental, proclamou clamorosamente. O mais anticristão dos filósofos do século XIX, né, o Nietzsche, identificou a origem de nossa culpa numa época em que ela era menos evidente que hoje, menos caricaturalmente cristã em seu anticristianismo. Se há uma ética do cristianismo, ela se identifica com o amor pelo próximo, a caridade, e não é difícil encontrar a sua origem. Aqui ele vai trazer uma passagem bíblica, Mateus capítulo 25, versículos 34 e 40. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome. É lindo, gente. É lindo. Não. E olha que eu sou muito fã de outras religiões. Eu não sou uma pessoa fixada só no cristianismo. Mas assim, quando você está estudando a teoria mimética e você vê de onde ele tira os argumentos dele, não tem como você não falar que esse cara leu a Bíblia de uma forma nova, sabe? Não tem como. Então, o que ele está falando assim? De onde vem a atenção com as vítimas? Já estava escrito nos evangelhos, né? Por exemplo, de Mateus, nessa passagem. Vinde, benditos de meu Pai, recebi por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei, né, Jesus. Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, cada vez que a gente faz uma caridade, ajuda uma pessoa, né, recebe uma pessoa em casa, dá roupa para uma pessoa que está sem roupa, dá comida para uma pessoa que está com fome, o que a gente faz? A gente está agradando a Deus, a gente está fazendo isso a Deus, porque todos somos filhos de Deus. E essa noção estava aqui. E é a partir dessa noção de caridade tão profunda, de que fazer o bem ao próximo é fazer bem a Deus, vai se desenvolver depois o humanismo, o humanitarismo e hoje a proteção às minorias, por exemplo. Direitos humanos, direito das crianças, né, da infância, estatuto da infância e do adolescente. Tudo isso pro Girard saiu daqui, né?
E é lindo, né, pensar isso. Poxa, que bonito, que bom que teve um texto que inaugurou essa consciência, né? Quem não quiser acreditar nisso, não acredita também, mas aí é uma opção, né? É uma opção livre, somos livres, somos pensadores livres. Mas aqui a gente está pensando sobre a importância do evangelho. Quem não quer e não gosta, tudo bem. Quem quiser que encontre, então, a defesa das vítimas num outro texto, né? Produzido aí antes de Cristo, e faça um artigo contrapondo essa visão do jihad. Aqui a gente está falando do bem que o cristianismo fez à humanidade, e um desses bens é a atenção aos excluídos, a partir da escrita dos evangelhos, que são testemunhas de um episódio muito importante chamado a crucificação de Jesus, a paixão de Cristo. Você pode não acreditar que é verdade, né, que Deus era Jesus, mas você pode, como pesquisador, ter a clareza de que o texto bíblico tem uma inteligência pedagógica muito incrível para educar a gente por uma vida de mais compaixão, né? Você pode achar, não, Jesus, que nem as pessoas falam, Jesus era um avatar importante. Desculpa, eu não gosto desse termo, tá? Jesus foi um dos grandes mestres, né? O que você quiser, você pode achar. Você pode até achar, não, a Bíblia era toda mentira, essa é uma história para boi dormir. O que quer que seja que você acredite, ele está falando que esse texto ajudou a gente a pensar nos excluídos e a criar instituições, né, ações de proteção a esses excluídos. O ideal de uma sociedade alheia à violência remonta claramente à pregação de Jesus, ao anúncio do reino de Deus. Longe de diminuir à medida que o cristianismo se afasta, sua intensidade aumenta. É fácil explicar tal paradoxo. O cuidado com as vítimas tornou-se a meta paradoxal das rivalidades miméticas, das escaladas concorrenciais. Aí, a gente podia parar o vídeo. Se fosse uma aula, a gente podia parar a aula e começar a conversar, porque esse é um momento muito importante. Né? Porque o que ele vai falar? O cuidado com as vítimas tornou-se a meta das rivalidades miméticas. Vamos lá. Há vítimas em geral, mas as mais interessantes são sempre aquelas que nos permitem condenar nossos vizinhos. E estes fazem o mesmo conosco. Pensam principalmente nas vítimas pelas quais nos consideram responsáveis. Então, o que ele está falando? Que eu já falei isso, né, em algum outro vídeo, que o primeiro momento da teoria mimética é você entender que você já passou momentos em que, nossa, fui bode expiatório ali, fui pego para Cristo, eu não tinha culpa daquilo, o professor encanou comigo, os alunos me deram um apelido maldoso só porque eu era de outra cidade, tinha um sotaque diferente. Né? Você vai identificando, nossa, na minha família inventaram aquele apelido cruel para mim e depois eu tive que tratar aquilo na terapia. Aí eu tô pensando nos meus apelidos de família, que são muito bons. Eu não vou contar. Mas assim, nossa, tá muito calor, gente do céu. Vem em mim, clareza das verdades miméticas. Então o que ele tá falando é o seguinte, a gente, que eu tava falando, né? No primeiro momento a gente se identifica como bode expiatório em várias situações, quando a gente lê a teoria mimética. Depois a gente começa a aprofundar, virar mais adulto, e a gente começa a entender que a gente já perseguiu pessoas, que a gente já foi o acusador. Que a gente já inventou e riu de apelido maldoso dos outros na escola, que a gente já culpou uma pessoa inocente por alguma coisa e assim por diante, né? Que a gente já rivalizou com um monte de gente. E num terceiro momento, que é o momento mais desafiador, que é você não usar a teoria mimética para você ser um caga-regra moralista, né? Ou seja, para você não ficar condenando quem está condenando, acusando os acusadores, perseguindo os perseguidores, né? Isso é muito
Essa é a parte mais difícil. Dá muita tentação de fazer isso. Há vítimas em geral, mas as mais interessantes são sempre aquelas que nos permitem condenar nossos vizinhos. E esses fazem o mesmo conosco, pensam principalmente nas vítimas pelas quais nos consideram responsáveis. Então fica todo mundo acusando, você é o algoz de não sei quem, você sacrificou não sei quem, você expulsou não sei quem, você tratou não sei quem mal, você foi injusto com não sei quem. E aí a outra pessoa, não, você que foi injusto com não sei quem lá. Tipo... E agora eu ia pensar, não quero... Problema de dar exemplo, né? Se todo mundo soubesse a teoria a gente vai poder ser mais livres nos nossos exemplos. Mas enfim. Não são todos entre nós que vivem a experiência de São Pedro e de São Paulo, descobrindo-se eles mesmos culpados de perseguição e assumindo a própria culpa em vez de combater a dos vizinhos. Então, eu acho... Tudo bem que teve aquela coisa de Paulo negou Deus 3 vezes antes do galo cantar, né? Ele se reconhece, né? Tipo, traidor, assim, e tal, perseguidor. Não sei que outro episódio talvez que o Pedro tenha se sentido perseguidor. Acho que quando ele pede desculpa para Mateus, se alguém souber, me lembra, gente. Eu acho que é isso. Eu vou ter que assistir o The Chosen de novo, porque ler a Bíblia inteira para descobrir. Não consigo. Ai, eu também sou pecadora, né? Mas assim, São Paulo. A história de Paulo é uma das mais lindas da Bíblia. Porque ele foi a caminho de Damasco, no cavalo dele, perseguindo os discípulos de Jesus, achando que ele estava cheio de moral de defender os senhores da lei lá. E aí, no meio desse caminho para Damasco, Deus interrompe essa cavalgada dele, deixa ele momentaneamente cego e pergunta: Paulo, por que me persegues? O que ele estava fazendo ali? Perseguindo os perseguidores. Então, o que ele estava fazendo? Munido de um conhecimento, ele estava achando que ele estava condenando as pessoas certas, né? Mas ele estava perseguindo justamente quem estava defendendo Jesus. E aí, quando ele se toca disso, depois ele vai lá pedir, né? Ô, galera, troquei de lado. E aí ele faz o quê? Quando ele se engana e ele vai querer se juntar aos discípulos, ele traz os desafios do discípulo não perseguirem o perseguidor, que foi Paulo. Então, vocês estão imaginando a engenharia que é você ter passado como discípulo de Jesus, pela presença de Jesus na sua vida? É uma engenharia espiritual muito sofisticada, porque você está sempre sendo treinado para não acusar o acusador, para não perseguir o perseguidor, né? Para não cair no pecado do orgulho, da soberba, que é o tempo todo que a gente faz. E quando a gente se propõe a participar de algum caminho espiritual, institucionalizado ou não, a gente começa a acessar essa tecnologia de provações. A gente acessa essa tecnologia fora de um caminho espiritual, né? Vivendo. Só da gente existir, a gente já está precisando acessar e se debater com essa tecnologia espiritual de educação para uma expansão consciencial. Então, todo mundo que está encarnado está nessa sopa, nessa grande escola que é a vida. Só que quem resolve de propósito, né, intencionalmente participar de um treino espiritual, a pessoa começa a desenvolver uma astúcia benéfica, né, um olhar mais sofisticado para como que Deus está treinando os seus músculos espirituais para ser uma pessoa que tenha compaixão. E aí que a porca torce o rabo, entendeu? Então, assim, é por isso que você tem vários vídeos na internet das pessoas zoando, né, falando: você acha que o caminho espiritual, que o despertar é gostoso? Aí tem, né, aquelas pessoas fazendo umas animações, tipo assim, trabalho com a sombra,
né? Vários sofrimentos. Por quê? Porque né? Se você quer viver uma vida que ela não é orientada pelo seu ego, né? Você quer desistir disso, você quer viver uma vida de expansão espiritual, de expansão consciencial, o que Deus vai fazer? O que a tecnologia espiritual dos seus guias e mentores, da vida divina, né? Da vida, o que a vida vai fazer? Ela vai te defrontar com a sua enorme vaidade. Porque é só a gente enxergando a nossa vaidade e o nosso orgulho que a gente vai conseguir superar isso, ou lidar com isso de uma forma melhor. Então, o caminho espiritual, do qual eu estou fazendo parte há metade da minha vida, né, há 20 anos, é um caminho de passar vergonha. Basicamente, você passa vergonha o tempo inteiro. Você só passa vergonha. Claro, não, tem coisas boas, né, gente? Mas a gente passa muita vergonha. Por que você passa vergonha? Porque você toda hora você tá, nossa, olha eu aqui com inveja, olha eu aqui com ciúme, olha eu aqui com raiva, olha eu aqui com ódio, olha eu aqui com ressentimento, olha que vaidosa que fui aqui, olha que soberba que eu fui aqui, olha que egoísta que eu fui aqui. Entende? Mas é essa a engenharia, é essa vida paralela, né, também que a gente leva, que faz a gente ter ser capaz de perdoar o imperdoável, ser capaz de superar o insuperável, né? Eu quero gravar um vídeo ainda sobre o sofrimento e a teoria mimética. Vamos ver se eu consigo ter essa iluminação. É um tema muito importante, né? Como que a teoria mimética ajuda no sofrimento. Porque o sofrimento, ele também é uma tentação espiritual também. Ele também tem o seu lado de tentação espiritual. Porque depois que você passa um sofrimento muito grande, você rivaliza muito também com outras pessoas, né? Ele te leva, o sofrimento te leva a ter raiva dos outros, a ter inveja de quem não passou o que você passou, né? A ter raiva de quem te machucou de alguma forma, te lesou, te roubou. Então, a tecnologia dos evangelhos, eu diria que ela é uma tecnologia de sobrevivência existencial, né? Então, assim, você pode não achar que Jesus é Deus, você pode o que você quiser, mas se você começa a acessar a leitura da Bíblia, né, dos evangelhos, dos textos bíblicos, a partir, por exemplo, de uma visão como a do René Girard, você começa a entender, a arranhar a profundidade do ganho espiritual e existencial que você conhecer os textos bíblicos. Ela, eu diria assim, ela tem ganhos até de saúde, né? Porque você sentir muita raiva, muito ódio te envenena, né? Você descarrega muitos hormônios, né? Você tem reações ali, perda de apetite, né? Pensamentos negativos e que vão deteriorando o seu corpo físico também, né? Ai, falei demais. O vídeo tá ficando longo. Estou ficando cansada. Vamos lá. O cuidado com as vítimas tornou-se a meta paradoxal das rivalidades miméticas, das escaladas concorrenciais. O cuidado com as vítimas virou um recurso de rivalidade também. Há vítimas em geral, mas as mais interessantes são sempre aquelas que nos permitem condenar os nossos vizinhos. E estes sempre fazem o mesmo conosco. Pensam principalmente nas vítimas pelas quais nos consideram responsáveis. Então tá toda hora, né, pessoas condenando as outras pessoas. Você não cuidou bem do seu filho, você não deu educação boa para sua filha, o outro, e assim por diante, né? Você ensinou errado os seus alunos, e etc, etc. E aí o outro fala assim, e você fez não sei o que lá, entendeu? Não são todos entre nós que vivem a experiência de São Pedro e de São Paulo, descobrindo-se eles mesmos culpados de perseguição e assumindo a própria culpa em vez de combater a dos vizinhos. E é interessante, né, porque as pessoas julgam muito a Bíblia falando, não, o cristianismo, sem querer desconsiderar que as pessoas podem ter
tido experiências horríveis e traumáticas, né, em centros, escolas religiosas, né, sem desconsiderar isso, porque isso existe mesmo, né, tem muita gente que sofreu, né, na mão de padres e de freiras, de instituições religiosas e de famílias religiosas, né, sem desconsiderar esse sofrimento, mas é muito estranho também a gente ficar só definindo a Igreja Católica como se ela fosse a fonte da culpa, sendo que se você for conhecer a fundo, você vai ver que a igreja tá falando justamente para a gente reconhecer nossas culpas, não virar escravo delas, né? Mas infelizmente tem muitas organizações que deturpam essas visões, essa visão mais iluminada e mais compassiva da Bíblia, né? E que focam realmente na culpa e escravizam as pessoas, né? Até hoje tem, porque eu sei, porque eu fico sabendo de pessoas que tiveram experiências horríveis, né? Em lugares supostamente religiosos que estavam fazendo uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, né? Mas aqui é o oposto, aqui não é a questão de você ficar cada vez mais culpado de seguir uma religião cristã. Pelo contrário, você assumindo suas culpas, você relaxando o coração e parando de acusar os outros. E se voltando mais à possibilidade de se perdoar e de perdoar as outras pessoas dentro da cena emblemática de Jesus crucificado, todo sangrando, falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? São nossos próximos que nos lembram de nosso dever e nós lhe prestamos o mesmo favor. Em suma, em nosso universo, todo mundo joga as vítimas para cima dos outros. E o resultado final é aquele que Cristo anunciou em frases que serão esclarecidas pela primeira vez com o cuidado moderno com as vítimas, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue e de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até... Isso está no Levítico, capítulo 11, 50 e 51. Aqui tem essa fala, né? Essa fala, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel. Então, essa fala, né, sobre os profetas que morreram e foram sacrificados, foram apedrejados, não sei, foram mortos, né, foram maltratados, foram desacreditados, né, antes de Jesus aparecer. Essa fala e as gerações e posteriores falando: vocês condenaram os profetas, olha aí, Jesus veio, apareceu sim, eles estavam certos que Jesus ia vir, que ia vir um Salvador, e vocês condenaram aqueles profetas que estavam anunciando a chegada de Cristo. Essa fala se concretiza com um apreciável atraso em relação ao previsto pelos primeiros cristãos, mas o importante é que ela se verificou, e não a data da verificação. Temos agora nos nossos ritos vitimários, antissacrificiais, e eles se desenrolam numa ordem tão imutável quanto os ritos propriamente religiosos. Em primeiro lugar, lamentamos pelas vítimas que nos acusamos mutuamente de fazer ou de deixar de fazer. Em seguida, lamentamos pela hipocrisia de toda a lamentação. Finalmente, nos lamentamos pelo cristianismo, indispensável bode expiatório, pois não existe rito sem vítima, e em nossos dias a vítima é sempre ele. Ele é o scapegoat of last resort, e, num tom nobremente aflito, constatamos que ele nada fez para resolver o problema da violência. Então aqui ele está falando sobre como o próprio cristianismo se tornou um bode expiatório, né? Gente, eu vou terminar, já deu 1 hora. Eu vou continuar isso no próximo vídeo. Espero que eu esteja sendo clara e justa com a genialidade do René Girard. Um grande abraço e até a próxima.